Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. A história de hoje é sobre um jornalista que vai investigar uma lenda urbana na cidade de Cedar Creek, no estado do Tennessee. Ele vai fazendo várias anotações durante o caminho no gravador de voz e vai desvendando ou ficando cada vez mais misteriosa essa lenda. Então conto com o apoio de vocês aí, com seu like, com seu compartilhamento, com seu comentário. Quero propor uma coisa. Se você não tiver nada pra comentar, quero que você me responda uma coisa. O que você prefere? iPhone ou Xiaomi? Comenta aí embaixo, vai ajudar aí no engajamento do canal. Basta você comentar aí qualquer coisa, beleza? Também é importante lembrar que o vídeo aqui é patrocinado pela Nerdbank. O link tá aí na descrição para você abrir uma conta digital com vários benefícios exclusivos. E você só consegue abrir essa conta agora com esse link aí da descrição, beleza? Se você entrar direto lá pelo site lá, não tá disponível, que a gente tá passando por algumas mudanças, beleza? Então você só vai conseguir abrir a conta aí. Algumas pessoas me mandaram no inbox do Instagram lá que tentou entrar direto pelo site e não conseguiu, então você tem que clicar direto no link aí que tá fixado também no primeiro comentário aí, beleza? Então é isso aí, conto com o seu like. E a meta de hoje é 1.200 likes, beleza? Eu acho que a gente consegue, conto com o apoio de vocês e é isso aí, vamos pra história de hoje. A casa do pastor em Cedar Creek. A silhueta do posto de gasolina se materializava através da névoa conforme eu me aproximava. Os acordes da abertura de Somebody to Love da banda Queen flutuaram no rádio antes de eu desligar. Deixei a bomba no bocal do tanque e entrei na caixa encharcada de amônia que constituía o edifício principal da conveniência. O balconista estava lendo uma revista atrás da mesa. Ele nem olhou em minha direção ao tocar a campainha montada na porta. Nem mesmo quando peguei 2 barras de Kit Kats. Não foi até que eu as coloquei no balcão que seu olhar escuro e preguiçoso varreu até mim. Apenas isso? Ele perguntou. Sim, eu já paguei pela gasolina na bomba. Ele acenou com a cabeça e me entregou as barras. $3,89. Eu coloquei uma nota de $5 no balcão. A maior parte da tinta havia sumido com o dinheiro que ia e voltava. O homem encostou-se em seu banquinho enquanto me entregava o troco. "Pra onde você está indo, cara?" Ele perguntou casualmente, mas eu senti que ele provavelmente sabia a resposta. "New River." Ele balançou a cabeça lentamente. Não é querendo ser inconveniente, mas mesmo assim, está indo visitar alguém?" "Não, na verdade estou fazendo um estudo." "Já sei, a casa do pregador." Não foi uma pergunta, mas eu balancei a cabeça. Ele olhou pela janela, sua mandíbula se movendo como se estivesse mastigando suas palavras. A chuva batia suavemente no telhado de alumínio, prejudicando a música pop ao fundo com um ruído suave de batidas. "Eu esperaria até que a chuva parasse se eu fosse você." Eu inclinei minha cabeça. "Por quê?" Sua mandíbula fez o mesmo movimento novamente, e eu me perguntei que batalha estava acontecendo em sua cabeça enquanto ele deslizava as mãos no bolso do capuz. Ele me olhou de cima a baixo. "As pessoas lá em cima não ficarão felizes em ver o seu tipo." Eu ajustei meus óculos, sabendo a resposta antes de perguntar. Meu tipo?" Ele mastigou as palavras. "Você sabe o que quero dizer." "Entendo. Eu estou fazendo um projeto de tese sobre a casa." Ele arrastou os pés. "Você vai pensar que sou estúpido, cara, mas siga meu conselho. Não vá naquele lugar." Eu sei, eu já ouvi as histórias," eu assegurei. Ele olhou para mim e seu rosto mudou de apreensão para algo semelhante de pena. Eu estendi a mão sobre o balcão. Meu nome é Josh." Ele apertou com uma mão muito mais calorosa que a minha. "Reinhard." "Que nome interessante. Prazer em conhecê-lo, Reinhard." Ele assentiu. Tudo sobre esse homem pode ser descrito como quieto. Todos os seus movimentos eram pequenos e lentos. Sua camiseta e jeans eram de cores terrosas e sombrias. Até mesmo seus olhos eram de um tom esmaciado de verde. "Se você realmente precisar, diga a eles que você falou comigo.
mas apenas se você realmente precisar. E quero dizer, realmente mesmo. Caso alguém começar a lhe causar problemas ou algo assim. Terei muitos problemas se as pessoas descobrirem que estou falando com você. Eu hesitei por um momento. E eles vão? Quero dizer, me dar problemas? Provavelmente não. Ninguém nunca sobe lá, principalmente na chuva. Mas aqui embaixo, bem... Por que não na chuva? Eu perguntei. Em vez de responder, ele olhou para a aliança em meu dedo. Ela já está morta, eu disse categoricamente. Depois de um momento ele respondeu. Eu imaginei isso. Eu inclinei minha cabeça questionadoramente. Tenha um bom dia, ele disse, pegando sua revista novamente. De volta ao carro, tirei meu gravador da mochila e liguei o botão do gravador. Não era para notas sérias, mas mais para temas e sentimentos gerais. O professor o havia recomendado para nos ajudar a acompanhar nossos sentimentos e ideias enquanto coletávamos o material para nossa tese. Conheci um homem no posto de gasolina à beira da... Eu olhei em volta, tentando descobrir como chamar este lugar. À beira da área geral. Ele perguntou para onde eu estava indo e tentou dissuadir disso. Ele deu seu nome como Reinhard e disse para usá-lo se alguém causar algum tipo de problema. Ele também me disse que não ficariam felizes em ver do meu tipo. Eu desliguei o gravador e depois de um momento liguei novamente. É difícil de imaginar este lugar em um dia ensolarado. Já que é outubro, disse o professor, decidi que íamos nos concentrar em alguns aspectos mais sombrios do folclore. Sei que todos vocês certamente têm gostado de aprender tudo sobre Gelting, mas faremos uma pausa nesse assunto maravilhoso para fazer um pouco, algo mais assustador. Ele saltou com a palavra assustador. O professor James tinha um jeito de palestrar, onde muitas vezes colocava as mãos atrás das costas e inclinava ou se curvava no ritmo de suas palestras, ocasionalmente saltando um pouco para pontuar o final das frases aqui e ali. Ele estava em uma forma rara naquele dia. Em vez de focar nos maiores exemplos que todos vocês conhecem e certamente já ouviram falar milhares de vezes, achei que seria interessante dar a vocês alguns exemplos menos conhecidos do folclore assustador. Em seguida, o professor ligou o projetor, apontando para uma série de slides ilustrativos. A casa do pregador era a terceira, depois de uma ponte mal assombrada em algum lugar de Ohio, e também havia um homem-cabra em algum lugar do Tennessee. O terceiro também era no Tennessee, e o PowerPoint mostrava uma fotografia amarelada retratando a fundação de uma casa em tijolos, com 3 paredes ainda parcialmente erguidas e a chaminé ainda projetando-se no ar. A casa do pregador é uma ruína pouco conhecida e construída nas colinas. Não é muito ao sul daqui, na verdade. O problema é... bem... Ele sorriu e se virou para encarar o slide, muito satisfatório consigo mesmo. Sabemos muito pouco sobre isso. A primeira menção a ela foi registrada no Departamento de Estudos Folclóricos da Universidade do Tennessee em Knoxville. Não houve menção de quantos anos o prédio original era ou o que exatamente deveria estar de errado com o lugar. Os turistas foram alertados para não irem lá, mas como fica perto da rodovia, é difícil manter as pessoas longe do lugar. Ele mudou um slide, e houve uma confusão geral quando todas as pessoas na sala de aula se mexeram na cadeira para inclinar-se para frente. O novo slide mostrava uma grande estrutura subterrânea com murais pintados nas paredes. Embora as fotos estivessem tão granuladas e amareladas pelo tempo, era difícil ver o que exatamente os murais deveriam retratar. Agora vocês veem a parte interessante. Quando um grupo de estudantes da universidade foi investigar há cerca de 20 anos, eles encontraram uma escotilha que conduzia abaixo da velha casa e uma grande caverna cortada na encosta com esses murais pintados neles. Eles haviam planejado fazer mais testes, mas isso foi quando eu mesmo, ainda estava no ensino médio. Veja bem, supostamente eles foram contactados pela investigação boreal do Tennessee
informados de que era algum tipo de cena de crime que precisava ser investigada e eles precisavam parar. Tudo isso, naturalmente, se combinou para nos deixar um tanto quanto assustados. Ele saltou na palavra novamente. O mistério em torno dessas velhas ruínas que, pelo menos de acordo com os habitantes locais, ninguém deve chegar perto. A cidade de Cedar Creek não se materializou na névoa como posto de gasolina, mas se espalhou quando cheguei ao topo de uma colina, como telhados flutuando em um mar de névoa preguiçosa. A casa do pregador ficava do outro lado da cidade. Enquanto eu dirigia pelas ruas úmidas e silenciosas, olhei para a cidade decadente. Se janelas quebradas com tábuas estivessem em voga, Cedar Creek teria sido o auge da moda. Mas, por assim dizer, um desespero silencioso e orgulhoso se esgueirou entre os prédios e cruzou as ruas rachadas, de alguma forma mais tangível até do que a névoa ou a chuva. Parei em um sinal vermelho ao lado de uma lanchonete que provavelmente tinha sujeira na argamassa mais velha do que eu, e tentei ignorar todos os rostos pálidos e escovados nas janelas olhando para meu carro. Eu ainda sentia seus olhos me perfurando muito depois de ter deixado a cidade novamente e subido mais uma vez para as colinas. A casa do pregador ficava sozinha em uma campina, a 800 metros por uma estrada de terra, apoiada por uma subida íngreme até a calva da montanha. A grama fina e rala tinha crescido na altura da cintura, com apenas uma única árvore que poderia ser considerada o quintal da casa. O vento enviava ondas pela grama, sempre movendo-se das bordas para o centro em direção à casa, como se a grama estivesse se curvando. Tudo estava um pouco mais cinza do que nas fotos, mas eu mal percebi isso no início, pois meus olhos foram atraídos para algo tão fora do lugar que poderia ser cômico se não emitisse uma sensação tão ameaçadora. Na frente da casa, a cerca de 3 metros do fragmento da parede mais próxima, alguém havia colocado um antigo telefone público, do tipo pintado de azul nas laterais. Eu caminhei em direção a ele lentamente, com aquela sensação familiar de me perguntar se eu poderia ser alvo de alguma estranha piada de alguém. Ainda assim, nenhuma equipe de câmera saltou dos arbustos ou qualquer coisa quando eu cheguei lá. Eu peguei o telefone, apenas para ouvir o silêncio. Claro, eu esperava o silêncio, mas senti uma sensação estranha de decepção com isso. Pendurei o telefone de volta no gancho e, como experiente, empurrei o aparelho ligeiramente. A coisa pesava tanto que, com apenas um leve empurrão, caiu na grama com um barulho metálico e úmido. Olhei em volta, ainda esperando por algum tipo de piada, mas tudo que veio foi uma rajada de vento frio. Tirei o gravador do bolso e cliquei no botão de gravar. Parece que alguém colocou um maldito telefone público inteiro aqui em cima. Eu não estou brincando. Não está conectado a nada e não funciona, mas não consigo imaginar uma razão para isso estar aqui. Mesmo como uma brincadeira, parece estranho. Posso perguntar pela cidade sobre isso. Um maldito telefone público. Tipo, por quê? Deixei o telefone de lado e caminhei pelo caminho pequeno e cheio de mato até o restante da casa de tijolos que outra hora existia. Agora, não mais do que 3 pedaços de parede e uma chaminé. Passei pelo que um dia fora a porta e vaguei para o outro lado, onde eu sabia a entrada ficava para a parte mais interessante do lugar. A porta era como aquelas que conduzem para os porões, colocados em ângulo que desce até o solo. A madeira era empenada, com grandes lacunas entre as tábuas, e parecia estar inteiramente úmida pela grossa faixa de ferro que circundava cada uma das portas. Tanto eu quanto a porta gememos junto quando consegui puxar a coisa mais pesada para cima para passar pelo centro da gravidade, onde ela balançou as dobradiças enferrujadas e, após o único salto, ficou imóvel. O ar quente e espesso emanava do buraco aberto, cheirando a terra molhada e pedra. As escadas que desciam não eram de madeira ou mesmo metal,
mas pedaços cinzelados de ardósias cravados na terra. Tirei a pequena lanterna do bolso e iluminei o túnel aberto, mas diante de mim havia apenas a escuridão e nada mais. Enquanto eu descia, a umidade da chuva cedeu e o ar ficou mais suave e seco. Então, sem qualquer tipo de aviso prévio, a escada terminou, deixando-me parado na saída para o fundo do túnel, olhando para uma escuridão que parecia mais densa de alguma forma e quase viva. Aumentei a lanterna e eu estava no que as pessoas chamam de bunker, mas a luz se estendeu para mais escuridão e tive que seguir alguns caminhos antes que o feixe atingisse a parede oposta. Tive então uma daquelas sensações que acontece quando, mesmo que você esteja esperando algo, ainda assim consegue te surpreender. É como ver o Grand Canyon. Todos nós vimos fotos dele e ainda assim, vê-lo pessoalmente o deixa um pouco sem fôlego. O mural pintado ali era lindo. Isso deve ser descrito primeiro. Não era um desenho tosco, mas o produto de uma mão que deve ter passado muitos anos aperfeiçoando sua arte. A pintura mostrava a cena de uma floresta, com riachos correndo no centro, com esquilos e folhagens ridiculamente detalhados para seu tamanho, pois a cena cobria toda a parede, de 3 metros de altura, deixando os esquilos em primeiro plano com cerca de 2 metros de altura. Quando meus olhos se ajustaram, porém, vi o verdadeiro motivo da reputação da casa do pregador. As figuras escuras e sombrias se escondendo entre as árvores, desprovidas de qualquer tipo de detalhe para humanizá-las. Eles eram simplesmente vazios, delineados que tinham um formato vagamente humano, pintados de cinza e preto, como se alguém estivesse deixado para pintar, mas nunca tivesse chegado para terminá-los. Os do fundo tinham cerca de 60 centímetros de altura, enquanto os mais próximos da frente da pintura deveriam ter cerca de 2,5 metros de altura. Eu encarei um deles por um momento. Eu sabia que havia 2 ou outros murais cobrindo as paredes à esquerda e à direita, e a percepção de que esses murais também eram preenchidos com essas entidades sem características me encheu de um pavor repentino que me deixou com o desejo de estar em qualquer lugar, e quero dizer qualquer outro lugar, menos ali. Respirei fundo e esperei que a sensação passasse antes de dar uma olhada rápida nos outros 2 murais. Uma cena de ilha à esquerda e uma pequena fazenda no monte de uma grande floresta na outra. Quando toquei a parede, descobri que ela não tinha a sensação plástica ou macia dos acrílicos, mas ainda parecia uma rocha plana, como se a própria rocha tivesse sido tingida para criar os murais em vez de pintada. Anotei minhas primeiras impressões no gravador. Finalmente, acrescentei, voltado para o mural da floresta. Um dos efeitos mais curiosos de pintura é que, entre seus detalhes e tamanho e a escuridão absoluta aqui embaixo, é quase impossível obter uma medida real sobre elas. Quando olho para a esquerda, vejo algo à direita que não vi antes, e quando olho para a direita para prestar atenção a essa coisa nova, algo à esquerda me chama a atenção novamente. É um truque de olho tão estranho. Isso cria essa sensação de coisas que aparecem na pintura de repente, já que você simplesmente não consegue captar uma quantidade tão grande de detalhes de tão de perto. A biblioteca da cidade era um prédio antigo de 2 andares espremido entre 2 apartamentos compartilhando parede entre eles. A placa do lado de fora me dizia que o prédio aparentemente havia abrigado o jornal da cidade, mas não dizia muito mais. A bibliotecária era uma mulher de aparência idosa, cujos óculos eram tão grossos que poderiam ser dobrados como binóculos e usava um perfume que cheirava a lavanda murcha. A biblioteca em si tinha apenas as janelas da frente, e a única luz de dentro do lugar era uma luminária da mesa da bibliotecária, iluminando um livro antigo de onde ela ergueu os olhos para me encarar. "Quer ajuda?" ela perguntou. Sim, oi. Eu estou procurando bem... qualquer coisa que você tenha sobre
A casa do pregador. Eu não sabia até aquele momento que uma biblioteca vazia podia ficar mais silenciosa de alguma forma. E ainda assim, ficou. A chuva até pareceu diminuir, como se decidisse que daria um passeio pela rua e voltaria depois que todo aquele aborrecimento acabasse. Bem, qual pregador? A casa do pregador Hancock? Pregador Campbell? Ou a casa do pregador Gamble? Não, eu disse, levantando a mão e interrompendo-a. Quero dizer, a casa do pregador. Ela sabia bem o que quis dizer da primeira vez, e nós dois sabíamos disso. Eu não conheço o lugar, disse ela, voltando sua atenção para o livro. Tenha um bom dia. Eu estou apenas procurando por registros sobre quando foi construída ou quem pode ter sido os proprietários ou algo assim. Sua única resposta foi continuar olhando fixamente para o livro. Por favor, eu não estou procurando causar problemas nem nada, eu prometo. Ela ainda não ergueu os olhos. Eu suspirei e me virei para sair, mas só dei um passo antes de me lembrar de algo. Não foi exatamente uma emergência ou algo assim, e me parecia um tiro no escuro, mas eu realmente não tinha muito a perder neste momento. Eu voltei para a mesa dela. Reynard me disse que estava tudo bem. Ela não se moveu por um momento, mas sua mandíbula trabalhou furiosamente enquanto ela rangia os dentes. Quando ela olhou para cima, foi como uma aceitação raivosa ao invés de qualquer tipo de ajuda. Ela se afastou da mesa com uma agilidade alarmante para alguém tão velho e marchou para a escuridão, murmurando algo que parecia de um teor zangado. O som disso moveu-se pelas prateleiras e subiu a velha escada em espiral na parte de trás do lugar. Depois passou pela minha cabeça antes de voltar. Em sua mão, ela segurava um folho velho e surrado com uma etiqueta digitada que dizia: Registro da família de pregadores. Aqui está, e não saia daqui com isso, disse ela incisivamente. Você pode se sentar ali. Uma parte de mim queria brincar que ela não seria capaz de me impedir se eu quisesse levá-lo comigo. Mas algo me disse que ela não apenas não acharia graça, mas que seria totalmente errado. Sentei-me em uma das mesas compridas perto das janelas, acendi a luminária da mesa e abri o folho. Levei algum tempo para classificar a pilha de documentos. A maioria estava amarelada e rala com o tempo e cheirava poeira e mofo. Alguns eram tão frágeis que tive medo de manipulá-los com qualquer coisa que não fosse a ponta dos dedos, para que não desmoronassem. Os documentos rastreavam os nascimentos e mortes do clã pregador por pouco mais de 100 anos, mas detalhava pouco mais além. O último registro que encontrei foi uma escritura dada a um pregador Jedidá, datada de 1890, na área geral da Casa do Pregador. Não havia absolutamente nada sobre o que levou a seu estado atual. Levei o folho de volta para a bibliotecária e agradeci. Ela nem olhou para cima. Aluguei um quarto de motel em um longo hotel de um só andar em volta de um estacionamento. Este situado em uma pequena curva escura na estrada que sai da cidade, cercado por velhos cedros. Entrei e acendi a lâmpada, apenas para descobrir que a televisão não funcionava e o aquecedor só tinha uma configuração: o cu do Satanás. Puxei minha cadeira para a porta e me sentei, movendo-me para trás e para frente quando senti o calor ou frio. Sentei-me e ouvi o tamborilar da chuva no telhado de alumínio. Eu encarei a floresta escura, girando a aliança de casamento em meu dedo e esperando. Após minhas 2 horas habituais de sono, acordei sem ter ideia do que faria a seguir para minha tese. E é por isso que fiquei mais animado do que perturbado quando descobri que alguém havia colocado um bilhete debaixo da minha porta que simplesmente dizia: Cidade de Cedar Creek contra Alton Brusbury. Depois de um café, caminhei pelos corredores frios e extensos do tribunal até encontrar o departamento de registros e perguntar pelo caso. O arquivista, um velhinho com óculos de aro de metal grandes demais para seu rosto, franziu a testa fortemente quando perguntei:
mas, mesmo assim, me conduziu até a sala de leitura do arquivo final ao longo do corredor amarelado que cheirava a amônia e zumbia como luzes fluorescentes falhando. A sala em si era pequena e acarpetada, com apenas uma velha mesa de aço e uma cadeira dentro. Ele me trouxe um fólio e saiu em silêncio. O caso dizia respeito a um cara chamado Alton Brucebury, um balconista local que, pelo menos de acordo com os registros, incendiou a casa do pregador a seu estado atual, em novembro de 1912. Pelos registros, parecia que o julgamento era menor para determinar se Brucebury era culpado ou não, já que ele havia sido encontrado em pé ao lado das ruínas carbonizadas com uma lata de gasolina e marcas de chamuscado em suas roupas, mas mais para determinar se ele era mentalmente competente o suficiente para realmente ser julgado pelo tribunal. O médico estadual que examinou Brucebury acabou escrevendo em uma carta ao tribunal que, embora Brucebury não tenha um comportamento de um paranoico ou tenha muitos sinais dos reveladores de um distúrbio nervoso, ainda devo declará-lo mentalmente incapaz devido à sua grande parte às suas estranhas ilusões de homens das sombras e a razão perturbadora que ele deu às suas ações. Essas razões perturbadoras foram registradas posteriormente na opinião do juiz após o veredito. Devido à firme convicção do Sr. Brucebury de que a casa da família Preacher era habitada por algum tipo de espíritos malignos, devo concordar com as opiniões tanto do médico particular do réu quanto daquele fornecido pelo tribunal, sendo essa opinião que o Sr. Brucebury não é competente para ser julgado ou ser punido por suas ações neste momento. Embora alguém possa ser perdoado por confundir a capacidade do Sr. Brucebury para a lucidez de sua maneira fácil e boa fala, seus relatos sobre o que levou a definir o incêndio fatal que matou a família Preacher aponta inquestionavelmente para uma mente confusa. Aqueles relatos que fazem referência a figuras sombrias do lado de fora da casa, que falavam com ele, com a voz de seu filho, recentemente falecido. Quando ele seguiu essas figuras, ele acabou na casa dos Preachers. Isso aconteceu, segundo ele, por alguns meses e o levou a seu pronunciamento final de que o lugar estava, em suas palavras, amaldiçoado. Quer sua condição seja resultado da morte de seu filho, alguma deficiência causada pela idade, ou uma constituição fraca, ou alguma outra causa, eu realmente acredito que seria um erro condenar um homem tão claramente divorciado da realidade de suas ações. Resta apenas a possibilidade de um teste pós-cura, mas imagino que ele permanecerá sob custódia do Estado pelo resto de seus dias. Assinado, o ilustre juiz John Opmer. Embora a própria declaração do Brucebury também tinha sido incluída no fólio, optei por não incluir aqui porque é, digamos, de natureza opaca. A escrita manual muda várias vezes ao longo do documento, tornando-se quase ilegível em alguns pontos, e há quebra entre os parágrafos que deixa a pessoa com a sensação de ter pulado várias páginas de um livro, que também mudou de idioma enquanto você não estava olhando. E ali, naquela salinha de leitura no fundo de um tribunal frio e úmido, foi a primeira vez que o vi. Talvez tenha sido só uma coceira na nuca ou algo que me pegou pelo canto do olho, mas tive a sensação de que algo não estava certo. Eu olhei para cima para ver uma figura escura, parada apenas através da janela definida na porta. Ele não desapareceu, mas ficou lá enquanto eu o observava. Eu sabia, como ainda sei, que embora a figura não tivesse feições nem olhos aparentemente, ele estava, no entanto, me observando. Eu sabia que ele podia me ver tão bem quanto eu podia vê-lo. E nós sentamos assim, eu na pequena escrivania na salinha e ela parada na porta, olhando um para o outro em um silêncio tão denso que poderia ser água que nos afogou. Estranhamente, naquela primeira vez, eu não estava necessariamente com medo. Não. Era mais como se meu corpo estivesse esperando que eu desse alguma pista. Depois de alguns momentos,
A figura se virou lentamente e caminhou de volta pelo longo corredor, antes de entrar nas sombras pelas escadas e desaparecer. Quando acabou, eu respirei fundo e liguei o gravador. Sem saber o que fazer a seguir, voltei para o posto de gasolina que encontrei quando entrei na cidade pela primeira vez. Embora o nevoeiro não fosse tão forte como no dia anterior, o posto ainda parecia se materializar um segundo antes de eu passar pelo desvio. Não havia uma alma viva a não ser o balconista, o mesmo garoto de antes, lendo um livro velho e surrado enquanto Hank Williams tocava nos alto-falantes. Ele ergueu os olhos quando entrei. Oi. Tudo bem, Reynard? Eu perguntei. Ele encolheu os olhos e olhou para mim sem rodeios. Melhor do que você, pelo que parece. A franqueza da resposta me pegou como um tapa. Eu pareço tão mal assim? Você não parece bem. Eu fiz uma careta para ele. Apesar de sua acne e do traço de barba nua em seu rosto, havia algo sobre o funcionário que parecia intensamente, talvez não velho. Desgastado pode ser uma palavra melhor para isso. Era algo nos olhos que lhes dava a impressão de luzes brilhando de uma caverna profunda. Eu queria fazer algumas perguntas para você, se estiver tudo bem, eu perguntei. E por que eu? Bem, para ser honesto, ninguém mais aqui parece realmente querer esclarecer nada para mim. Eu disse que eles não iriam. Eu sei, mas por quê? Eu descobri algumas coisas sobre a casa. Li os arquivos do tribunal sobre aquele tal de Brunsbury que incendiou a casa. Não encontrei nada sobre o bunker embaixo dele, nem mesmo qualquer menção a ele até agora. Eu queria saber se você poderia me dizer o que os moradores locais dizem sobre isso. Ele não pareceu nem um pouco surpreso com o fato de eu ter lido o caso do tribunal. Eu suspeitei que fosse ele que colocara o pedaço de papel por baixo da porta do hotel. Não vá lá em cima, ele disse. Isso é o que sempre dizemos sobre a casa. Dizemos às outras pessoas para nunca subirem lá. Mas por quê? Acontece alguma coisa com as pessoas que vão lá? Quero dizer, alguém tem que subir lá. Alguém arrastou um maldito telefone público inteiro até lá. Reynard colocou seu livro de balcão e alisou a capa. Ele olhou para mim e a expressão de pura desesperança que cobriu seu rosto quase me fez recuar. E qual o ponto disso tudo? Você não vai me ouvir. E se ouvir, não vai acreditar. E se acreditar, vai pensar que isso não vai acontecer com você. É a mesma coisa que todos vocês fazem quando vêm aqui. Ele esfregou a testa com a ponta dos dedos, pressionando com tanta força que deixou manchas vermelhas na pele. Apenas vá pra casa, ele suspirou. Apenas me ouça. Eu dei a ele um momento antes de perguntar novamente. O que acontece com as pessoas na casa do pregador? Seus dedos ainda pressionados em sua testa. Seu rosto estava totalmente coberto de vista quando ele respondeu. Eles simplesmente não voltam. Eles desaparecem? Ele assentiu. Por um tempo, houve apenas o som de Hank Williams ao fundo de nós e o zumbido do refrigerador. Quando ele finalmente falou, foi em voz baixa, como se ele estivesse com medo de deixar as palavras saírem para o mundo. Quando eu era pequeno, eles nos contavam histórias sempre que alguém morria. Sempre nos disseram para ignorar as vozes na floresta. Eles reuniam todas as crianças e nos contavam. Então, eles nos contavam novamente. Então, eles nos faziam repetir para eles. E depois, repetíamos novamente. E isso acontecia toda vez que alguém morria. A mesma mensagem. Nunca responda às vozes. Nunca faça o que eles pedem. E o que as vozes dizem? Eu perguntei a ele. Você já os ouviu? Ele olhou pelas janelas do posto de gasolina em direção à floresta densa do outro lado da estrada, pouco mais do que uma mancha escura através da névoa. Eu não ouço elas. Às vezes elas estão lá fora. Ele apontou para a estrada.
Pensei na figura negra que vi em pé dentro do tribunal. Elas atraem as pessoas, disse ele, ficando com a voz cada vez mais baixa. Então tive que me inclinar para entender suas palavras. Eu não sei como. As pessoas descobrem sobre o lugar, no entanto. Sempre aparece alguém procurando esse maldito lugar. Ele olhou para baixo e eu segui seu olhar até minha aliança de casamento. Seu olhar? Ele olhou para cima e a implicação silenciosa foi clara. Um grande caminhão entrou no posto, expelindo fumaça preta do escapamento. Você precisa ir. As pessoas não podem nem pensar que eu estou falando com você sobre isso. Você me disse para dizer às pessoas que falei com você. Eu disse apenas se realmente precisasse. Prefiro que meus pneus não sejam cortados se puder evitar. Obrigado. Por favor, agora vá. O pânico em seu rosto me disse que ele estava falando sério. Então, rapidamente coloquei $1 no balcão e saí com um saco de batatas fritas e uma coca. Os dois homens na caminhonete me olhavam carrancudos. Acenei para um deles que cuspiu pela janela. Mais tarde, naquela noite, finalmente liguei para minha mãe. Como os telefones dentro do quarto também não funcionavam, usei o telefone público ao lado do escritório. Ela ficou feliz por ter notícias minhas e, para ser honesto, me senti culpado por não ter ligado para ela antes. Quase pude ouvir seu nariz franzido pelo telefone enquanto ela dizia: "Que diabos você está fazendo neste lugar?" "Estou escrevendo minha tese sobre essa casa aqui, um lugarzinho bacana." "Ai, tome cuidado, filho. Você sabe como as pessoas são. Você sabe." "Eu sei, mãe." "Você decidiu o que vai fazer com este mestrado agora que está prestes a obtê-lo?" E assim, a conversa percorreu por um caminho desgastado por tantas idas e vindas. Olhei para o estacionamento chuvoso. A única lâmpada de rua no meio mal chegava até a floresta ao nosso redor, transformando tudo em um leve tom de laranja. "Ainda não, mãe." Ela suspirou. Eu sei." Esperei pela batida do silêncio que sempre se seguia antes dela continuar. "Mas eu gostaria que você simplesmente voltasse para casa." Ela continuou, mas sua voz sumiu enquanto eu continuava a olhar para o estacionamento e comecei a notar as formas escuras de pé nas bordas da luz, como contorno de pessoas altas que não foram preenchidas. Nenhum deles se moveu. Eu não tinha certeza se eles estavam parados lá o tempo todo ou simplesmente se materializavam na névoa escura como posto de gasolina. "Você está me ouvindo?" Ela retrucou. Desculpe, mãe. Alguém aqui está me dizendo que preciso usar o telefone." Houve um bufo impaciente. "Não tem outro telefone no hotel?" Eu tenho que ir, mãe. Alguém aqui precisa usar o telefone." "Bem, apenas me ligue amanhã se puder. Sinto sua falta e seu pai sente sua falta também, Josh. E os pais da Gina perguntaram sobre você." "Amanhã eu ligo." Desliguei o telefone antes que a conversa pudesse chegar ao ponto em que ela começou com suas frustrações. Fui até a beira do toldo coberto que percorria todo o comprimento do pequeno motel e olhei para as figuras escuras paradas ali. Tirei minha mão do bolso e acenei lentamente. Eles não acenaram de volta. Voltei para meu quarto. Lá dentro, tirei meu gravador do bolso e cliquei para gravar. Mas, em vez de falar nele, eu coloquei na mesinha ao lado da cama e fiz o possível para dormir. Passei o dia seguinte com aquela velha amarga, examinando atentamente as coleções especiais da biblioteca, que consistiam quase inteiramente em velhos diários e livros de livros manuscritos. Embora os livros fossem de pouco interesse, mesmo em um único dia encontrei talvez uma dúzia de referências registradas em vários diários, todos seguindo o padrão descrito por Hennard. Uma morte seguida pelas vozes. Uma mulher registrou quão feliz ela estava por não ter filhos após a morte de seu marido, porque a voz dele fora da janela de seu quarto era demais para ela, uma adulta, e ela não conseguia imaginar uma criança sendo capaz de passar a noite toda por uma coisa dessas.
Outro relato de uma senhora Lansbury registrou que após a morte de seu recém-nascido, ela e seu marido cobriam a cabeça com travesseiros e cobertores todas as noites durante semanas para abafar o som do choro de um bebê vindo da floresta. Talvez o relato mais assustador que li tenha sido de um homem cuja esposa e 2 filhos morreram em um incêndio que consumiu sua casa de fazenda. Enquanto ele ficava com seus vizinhos, os homens e seus anfitriões ouviam vozes de sua esposa e filhos, não fora da casa, mas acima deles, no sótão da casa. Gravei tantos deles quanto pude naquele dia sob os olhares de desaprovações daquela velha, até que minhas costas e pescoços doessem de me curvar e meus dedos doessem de tanto escrever. Eu fiquei até que ela me deu um tapinha no ombro com um sorriso viscoso empoleirado em seu rosto como um morcego. "Receio que você tenha que sair", disse ela com toda a tristeza de um ganhador da loteria. "Você não sabe que a biblioteca fecha às 7? Eu pisquei para ela. Se ao menos houvesse alguém que trabalhasse aqui que pudesse ter me informado o horário que fecha. O morcego que compunha seu sorriso franziu um pouco as asas quando seus olhos pousaram no meu anel de noivado. Tenho certeza que sua esposa deve ter a paciência de um santo para tolerar sua conversa encantadora todas as noites. Com certeza, todos são pacientes depois que morrem. É uma alegria doentia ver as pessoas recuarem quando percebem que acabaram de falar mal dos mortos. É um tipo distinto de vergonha que intimida até a personalidade mais espinhosa e leva a maioria das pessoas a um ataque de gagueira. Pude ver, mesmo enquanto falava, que essa senhora não era como a maioria das pessoas, e tive a nítida impressão, enquanto ela estava ali sorrindo para mim, que ela havia perdido a capacidade de sentir vergonha muito antes de eu nascer. Se ela tinha perdido no meio do negócio implacável de fofocas e intrigas de uma pequena cidade ou simplesmente tinha sido lentamente tirada dela pelo peso dos anos, eu não poderia dizer. Mas ela não vacilou nem um segundo antes de responder. Sortuda ela. Para o jantar, parei em um pequeno restaurante encharcado de chuva perto da periferia da cidade, com aqueles banquinhos vermelhos antiquados no bar. O lugar cheirava a mofo e gordura velha e estava insuportavelmente quente, apesar das janelas abertas. Estava ligeiramente amarelado por anos de absorção de nicotina. O cozinheiro segurava um charuto apagado na boca, que girava de um lado para o outro da boca como um pêndulo. Ele não olhou para mim ou fez uma careta, mas simplesmente me observou com um canto do olho, virando-se entre mim e a velha televisão no canto, como se não pudesse descobrir o que poderia ser mais divertido. Coloquei os fones de ouvido em meu gravador para ouvir a gravação da noite anterior, mas o único barulho era meu próprio ronco. Quanto mais eu ouvia, mais daquele sentimento eu sentia. Foi o mesmo que senti quando peguei o telefone do lado de fora da casa do pregador. Uma espécie de apreensão nervosa misturada com algo parecido com esperança. Mais uma vez, porém, não havia nada. E o velho cozinheiro colocou delicadamente o hambúrguer na minha mesa com um som não mais alto do que a chuva batendo lá fora. Molhei uma batata frita em ketchup e olhei pela janela, já sabendo o que veria. O estacionamento era uma coisa velha, rachada, com buracos que podiam engolir uma criança. A única luz era um holofote aparafusado na frente do prédio, e no limite de seu alcance, eu os vi novamente. Vamos, eu pensei. Digam algo. Deixe-me ouvir. Virei-me para encontrar o cozinheiro me observando atentamente com a mesma expressão em branco no rosto. E percebi que estava murmurando as palavras que estava pensando. Eu olhei para ele. Olhei insensivamente para as figuras paradas na chuva. Então, de volta para ele. Ele ergueu um dedo grosso e caloso na frente dos lábios. Então, balançou a cabeça lentamente. Naquela noite, sentei novamente o gravador ao lado da minha cama. A chuva tinha diminuído para uma névoa fina,
mas o ar estava tão pesado e úmido que a noite fria encharcou meus ossos e eu não conseguia me aquecer, mesmo com o calor do quarto. Deitei no escuro tremendo até ouvir batidas leves. Havia 3 batidas ao mesmo tempo, nem rápido nem lento, nem suave. Eles estavam apenas lá. Toque, toque, toque. E uma pausa. Toque, toque, toque. Outra pausa. Eu joguei as cobertas em minhas pernas trêmulas e caminhei até a porta. Eu tinha a fechadura trancada e a corrente em seu lugar. Coloquei minha orelha na madeira fina. Toque, toque. Gina? Eu perguntei. A batida cessou no meio de uma sequência. Mais uma vez, aquela estranha sensação de um tipo terrível de esperança inundou minha mente e novamente não houve resposta. O único ruído, além do respingo da chuva pingando do toldo, era uma espécie de ruído estático que aumentava e pulsava como uma televisão em uma queda de energia. Eu destranquei a fechadura, pensando que poderia espiar pela fresta da porta permitida pela fechadura. Virei a maçaneta, pronto para olhar o que quer que fosse que estivesse ali, quando algo parou minha mão. Era um medo antigo, como se os cedros fossem árvores antigas. Era a sensação de enfrentar algo além do meu alcance de todas as formas e formas, como um homem das cavernas assistindo a um eclipse. Isso fez meu coração começar a disparar ao mesmo tempo em que tornava cada batida dolorosa. Em vez de abrir a porta, coloquei as palmas da mão contra a madeira e segurei com firmeza, me preparando para um empurrão que nunca veio. As batidas nunca mais recomeçaram e quando finalmente reuni coragem para espiar pela janela, mais uma vez, não havia nada. Eu saí, mas não havia voz ou risada fantasmagórica. Não havia nada além da chuva e do zumbido do lampião. Não havia marcas no chão e nem pessoas por perto. Até mesmo as figuras na orla da floresta haviam sumido. Foi quando eu senti algo molhado na minha bochecha e descobri que, para minha própria surpresa, eu estava chorando. Na manhã seguinte, acordei e encontrei outro bilhete, este colado na porta do meu hotel. Dizia: Sr. Hollins, temos que, devido a reclamações de outros hóspedes, não podemos mais acomodá-lo por mais tempo. Desocupe no horário normal de check-out. Lamentamos qualquer inconveniente que isso possa causar. Em outras palavras, já que você não pode deixar essa merda em paz, saia. Eu já estava planejando sair naquele dia, mas nunca é bom ser expulso de algum lugar. A senhora da recepção nem olhou para mim enquanto me examinava. Inferno, ela nem mesmo falou. Ela simplesmente pegou minha chave e me deu um recibo. Então, novamente, talvez eu esteja sendo paranoico. Talvez ela só tivesse uns sapatos realmente interessantes. Enquanto carregava as malas de volta para o carro, notei algo que enviou um tipo diferente de arrepio na espinha. Eu tinha acabado de bater o porta-malas e me virei para esticar minhas costas quando notei que, dos cerca de 11 quartos de hotel, 6 deles tinham pessoas nas janelas. Pessoas reais com características humanas reais, todas me observando. Eles não pareciam particularmente zangados nem assustados, mas tinham uma aparência de volte para o lugar de onde veio. Não era exatamente zangado, mas é a aparência que você tem quando se perde em uma estrada secundária e tem que parar para pedir informações, tipo: onde fica a interestadual? Volte para o lugar de onde veio. Onde posso encontrar um telefone público? Volte para o lugar de onde veio. Afastei-me do velho hotel. As nuvens estavam finalmente começando a se dissipar e um céu matinal espreitava azul por entre elas. Era apenas o final da manhã, mas já estava quente o suficiente para eu abrir as janelas. Um dos últimos dias quentes de outono. Fiquei pasmo como o lugar parecia diferente ao sol. As casas ainda eram velhas, com pintura descascada e janelas escuras, mas o sol, eles tinham um tipo de charme preguiçoso e confortável.
Aquele charme preguiçoso e confortável invadiu toda a cidade enquanto eu dirigia. Tijolos velhos sempre parecem quentes à luz do sol, e apesar das janelas fechadas com tábuas e das ruas irregulares, me peguei dirigindo mais devagar para saborear a viagem pela cidade. Enquanto subia as montanhas mais uma vez, não tinha certeza se tudo o que experimentei poderia ter sido um sonho ou uma pausa mental estranha. Então, novamente, pensei que monstros são sempre fáceis de encarar sob a luz do sol. Quando saí do pequeno bosque de árvores que separava a casa do pregador da estrada, vi que alguém, ou algo, havia colocado o telefone público em pé novamente. Ainda havia lama cobrindo um lado da onde eu empurrei. No canto de pássaros e no farfalhar das folhas mortas, fiquei na frente dele por um longo momento, tentando decidir o quanto me entregar a uma fantasia não iria me ajudar. Então eu peguei o telefone. "Gina?" eu perguntei. Mas não houve respostas. Eu pendurei de volta e caminhei até as escadas que levavam ao chamado bunker. A porta ainda estava aberta nas dobradiças. A lanterna não ia muito longe ao descer as escadas íngremes, mas ia longe o suficiente para iluminar apenas as figuras escuras que estavam lá dentro. As silhuetas das sombras me observavam, e eu os observei. E um convite silencioso foi trocado. Eles sabiam o que eu queria, e eu sabia o que eles queriam. Eles eram espertos o suficiente para saber que, para os outros, a voz era uma isca. Eles foram espertos o suficiente para saber que, para mim, ouvir a voz da minha esposa seria o prêmio. Eu não tirei os olhos deles enquanto me afastava e fechava a porta, deixando-o cair no lugar com o som das dobradiças enferrujadas e um grande estrondo. Voltei para o carro, o canto dos pássaros ainda enchendo a clareira silenciosa, e fiquei sentado no carro por muito tempo apenas chorando. Eu queria ter ouvido a voz dela. A viagem final pela cidade foi lenta e parei para tomar um café em uma lojinha. A garota atrás do balcão perguntou se eu estava bem e eu disse que sim. Ao sair da cidade, o posto de gasolina não se materializou desta vez. Ao invés disso, havia um grande terreno vazio. Eu nunca mais voltaria para Cedar Creek novamente.